Meu nome é Letícia Graton. Meu nome é Isabela Graton. E você está escutando O Pessoal é Político. You have to expect that there are going to be such... Dans l'ensemble, ça ne va pas bien du tout pour les femmes. We have to find some way to keep the rapists off the street. Olá, gente! Sejam bem-vindas a mais um episódio do Pessoal é Político. Olá, sejam bem-vindas! Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 4 da segunda parte do segundo volume do Segundo Sexo, onde a Simone de Beauvoir analisa as condições da vida das mulheres prostitutas e cortesãs daquela época. Então, primeiro eu queria saber, Isa, o que você achou deste capítulo? Como foi a sua leitura? Nossa, eu amei esse capítulo, eu realmente gostei muito dele. Eu achei ele incrível, assim, e fundamental pra falar sobre a situação das mulheres no mundo, né? E é um capítulo curto, muito tranquilo de ler, muito tranquilo de entender. Eu li ele, assim, bem de boas, não é tão longo quanto os outros que a gente já falou aqui, né? Que você fica, às vezes, tipo, dias lendo o mesmo capítulo, dá pra ler, assim, de uma vez só, em uma sentada. E que, infelizmente, a gente pode super conectar o que ela fala, né, nesse capítulo com a atualidade, né? Eu acho que a maioria de vocês sabem, né, que eu já pesquisei bastante, li bastante coisa sobre a indústria do sexo. A gente até já fez outros episódios aqui, né, falando sobre pornografia e prostituição. Então, pra mim, esse capítulo foi muito interessante pra ver uma visão de antes da maioria das coisas que eu leio sobre prostituição, sabe? Porque o Segundo Sexo é mais antigo do que a maioria dos livros e textos que eu já li, né? Então, uma outra coisa que eu achei, assim, muito maravilhosa é que a Simone, ela já expressava, naquela época, essa visão abolicionista, né? E via a prostituição como ela é de verdade, que é uma forma de violência contra as mulheres. E aí, assim, eu quero ressaltar também que o movimento abolicionista da prostituição é muito mais antigo do que as pessoas acreditam, né? Já existe, tipo, desde 1800 e alguma coisa. A galera fala que prostituição é a profissão mais antiga do mundo, enfim, tem toda essa pira e as pessoas acham que a abolição surgiu agora, né? Que a ideia de que isso deveria ser abolido surgiu agora. Eu achei isso bem curioso também, que você falou sobre ser um texto mais velho, né? Porque eu acho que o mais velho que eu tinha lido até agora, relacionado à indústria do sexo, provavelmente tinha sido, tipo, o da Andrea Dworkin, né? O Pornography Men Possessing Women, que já é antes, né, de toda a pira da internet, enfim, e o da Simone é antes ainda, então realmente isso é bem interessante, assim, e eu concordo também com você que é um capítulo fácil de ler, assim, fácil de entender, justamente por ainda ser muito atual, né, tipo, você lê e você fala, é isto, bom, é isto, né, e tudo isso torna ele meio triste também, né, porque, enfim, você fica refletindo. Na real, a minha sensação foi mais, tipo, putz, as coisas, inclusive, pioraram, sabe, e considerando toda a cultura pornificada que a gente tem hoje em dia, as diferentes formas de prostituição e pornografia que existem também, porque a Simone ainda falou de um lugar muito, tipo, existia esses dois tipos que ela vai falar, né, as cortesãs e as prostitutas. Hoje em dia a gente, tipo, enfim, né, gente, isso aí diversificou pra caralho, assim, né. E o fato de que a Simone tava falando também da França, né, isso que eu fiquei pensando, assim, porque ela já fala de pobreza, óbvio, não tem como falar de prostituição, indústria do sexo sem falar sobre pobreza, crises e, cara, ela tava falando do norte global, né? Ela tava falando como uma pessoa que morava na Europa, tipo, que morava na França, e a gente tá aqui no Brasil. E é bem interessante porque ela vai trazer várias pesquisas e é bem legal, assim, pra gente comparar com as pesquisas. Legal não, né, gente? Na verdade é bem deprimente, mas vocês entenderam, interessante de comparar com as pesquisas atuais, né? Realmente, gente, não é um capítulo otimista, porque ela traz várias questões importantes, né, que o movimento feminista tá até hoje falando sobre prostituição e repetindo, assim, 10 milhões de vezes, né, a mesma coisa, as mesmas questões, tocando nos mesmos pontos sobre o, entre aspas, né, entre muitas aspas, trabalho sexual, né. Então, é muito deprimente por conta disso. É uma daquelas coisas que a gente até já comentou nos outros episódios, né? Que várias coisas mudaram na vida das mulheres, principalmente com relação a leis. E da prostituição também mudou bastante com relação às leis, né? Daquela época. Mas
a condição das mulheres prostitutas Na não própria mudou muito França assim. mesmo, né? Porque a França, ela tem um modelo, tipo, nórdico, mais ou menos, né? É uma adaptação do modelo nórdico. Uma adaptação. Mas sim, as condições não mudaram muito e quando a gente vê também... Enfim, trazendo também pro livro que eu tô lendo, né, do Jason Hickel, que fala muito sobre a questão da pobreza, eu fiquei pensando nisso também, sabe? Tipo, o capitalismo, as crises, a pobreza só piorou, aí pandemia, aí todas essas merdas. Então, assim, a gente sabe que... realmente não é muito otimista. Eu queria poder ler esse capítulo e falar, nossa... Uau, como eram as coisas naquela época, nossa, né? como as Uau. prostitutas sofriam naquela época. E, nossa, hoje tá tão diferente. Não, eu queria poder ler isso e falar, nossa, que coisa estranha, a prostituição existia naquela época. O que era isso? Alguém me fala o que era isso? Vendiam corpos de mulheres e as pessoas simplesmente aceitavam e ainda se diziam de esquerda, Isabela? Que absurdo. E ainda falavam que isso era um trabalho. E empoderador? Não. Mas enfim, não. eu espero que se você... eu espero que se você está ouvindo isso em 2100 e alguma coisa, se o mundo não acabou, que você esteja pensando isso, digamos. Bom, e antes de começar, né, antes da gente entrar na questão do capítulo, eu só queria lembrar todo mundo aqui que está ouvindo sobre a nossa campanha do Apoia-se. Se você puder investir qualquer valor a partir de R$2, vai estar nos ajudando muito. É só entrar em apoia.se/opessoalepolítico e apoiar com qualquer quantia, que daí você já concorre a um livro por mês, né? A gente faz um sorteio de um livro sobre teoria feminista, livros que a gente recebe das nossas parceiras também. Exato. Para sortear entre as nossas apoiadoras. Então, entre lá e torne-se uma. Sim, hoje mesmo a gente fez o post do sorteio deste mês, né? Corre lá se você quer participar desse sorteio. Então, fiquem de olho. Bom, então vamos para o capítulo, né? E para as coisas que a Simone começa falando sobre prostituição. Logo no início do capítulo, ela traz uma visão que eu acho super interessante, que é essa ideia de que existe a noção da mulher que é a boa, né? A mulher que é a certa, a correta, e a mulher que é a prostituta. E que é essa dicotomia colocada ali pelo patriarcado justamente para criar essa separação entre as mulheres, né? E para dominar ambas, mas de formas diferentes. Então ela cita, inclusive, falando que é uma frase de um autor lá antigo, enfim, que a prostituição é a sombra projetada sobre a família. E eu acho que a gente até comentou isso aqui no episódio do casamento, né? Que a instituição do casamento, ela inclui também tanto as amantes, né? O adultério, quanto as prostitutas, né? Tudo isso faz parte da instituição casamento monogâmico patriarcal. Da instituição papai, mamãe, filhinho, Exato. Amante, prostituta. Amante, prostituta. Ou seja, não é uma contradição, né, ao casamento monogâmico. Na verdade, faz parte, como ela diz, é a sombra. Eu achei essa frase meio muito boa, assim, né? Afinal, né, são duas formas, assim, de relacionamentos, entre aspas, né? Não que eu acho que a questão do homem com a prostituta seja um relacionamento, mas, assim, são duas formas de manter o acesso dos homens aos nossos corpos, né? E é isso, o casamento monogâmico, por mais que no nome se diga monogâmico, como a gente já falou aqui várias e várias vezes, não é monogâmico para os homens, né? É só da parte das mulheres. O homem pode fazer literalmente tudo o que ele quiser, inclusive comprar os corpos de outras mulheres. Até porque todas as prostitutas falam isso, né? Que, tipo, Exato. A maioria dos clientes delas são casados e tal. Enfim, vocês sabem, né, gente? Com certeza não é algo novo pra vocês, assim, né? Só comentando. Pois é, e ela também vai comentar sobre como a prostituta, né, nesse esquema de existir a noção de que, a prostituta é uma coisa, é um tipo de mulher, e a mulher casada, boazinha, recatada do lar é outro tipo de mulher, a prostituta sempre vai ser o bode expiatório, né, pra muitas violências, por exemplo, que o cara queria cometer com a mulher e às vezes não comete, muitas vezes comete também, né, gente? Porque a gente sabe, violência doméstica, estupro marital, tudo isso existe. Mas existe muito aquela coisa do, o cara não quer, sei lá, praticar tal ato sexual na cama com a mulher, porque, sei lá, a mulher pode julgar ele, pode ser uma coisa considerada meio pervertida, meio estranha. Ou até pra ir numa mulher mesmo, né, e pedir pra ela comer ele. Tipo, por não ter coragem de pedir pra mulher, tipo, penetrar ele, a esposa, né? Então, eu já ouvi muitos relatos também de prostitutas que falam exatamente isso.
E isso é a coisa mais de boas, tá? Porque tem também os que são realmente que querem agredir, que querem fazer um sexo violento, que querem encenar as coisas da pornografia, né, inclusive. E aí não tem coragem de fazer isso com a mulher, porque, a mulher, ela tem um pouquinho de respeito ali por aquela ali, né, que é mãe dos meus filhos, etc. Mas também só é um respeito que, entre aspas, existe, que não é exatamente porque ele sabe que existe a prostituta, né? Exato, tipo, acho que esse que é o ponto é. principal dessa dicotomia. Tipo, é muito fácil você, entre aspas, dizer, e com essa aqui eu não vou fazer, que a gente sabe que, enfim, também estupram, também faz todo esse rolê, né? Quando ele sabe que pagando ele pode conseguir aquilo, sabe? Então, realmente, por que ele vai fazer isso com a que E é ele casada? pode fazer o que ele quiser, porque pagando, você tem o poder de fazer, porque eu acho muito engraçado e muito ridículo quando as pessoas falam, mas não, porque é só a prostituta usar camisinha, não sei o que lá. Gente, o cara paga. É só ela dizer não, se ela não quiser fazer algo. E quantas prostitutas não aceitam, tipo, só um valor a mais pra fazer sem camisinha, por exemplo, tá ligado? Então, tipo assim, o cara tá pagando. Se homens já, no geral, né, acham que tem direito ao nosso corpo a fazer o que eles quiserem, imagina se ele tá pagando. Aí sim, ele acredita que ele tem o direito de fazer absolutamente tudo o que ele quiser, né? Porque na cabeça dele é assim, eu tô pagando, essa é a minha mercadoria, eu posso fazer o que eu quiser com ela. Não se iludam com o discurso tosco de mas é só... É quase aí o trabalhador negociar com o patrão. Ou aquela vai tirar a bagagem do avião, vai ficar mais barato as passagens. Exato. Vai acreditando nessa. Nisso. Mas é só a mulher se proteger, falar que ela só transa com camisinha, tá? E ele vai até a próxima prostituta que aceita, sei lá, quantos reais a mais só pra fazer 100, tá ligado? Tipo, ou então ele só pega e tira na hora, ou força, ou qualquer merda, enfim. Eles fazem isso com a gente normalmente. Se já acontece no sexo casual, imagina com uma prostituta, né? Enfim, e aí na página 323 a Simone vai dizer: a existência de uma casta de mulheres perdidas permite tratar as mulheres honestas com o mais cavalheiresco respeito. A prostituta é o bode expiatório, o homem liberta-se nela de sua turpitude e a renega. Quer um estatuto legal, a coloque sob a fiscalização policial. Quer trabalhe na clandestinidade, é ela sempre tratada como pária. E essa frase final eu achei incrível, porque ela tá basicamente falando que a prostituta sempre vai ser tratada como uma pária, né? Como com esse estigma, como uma pessoa ruim, como uma pessoa degradante, assim, tipo, a pior pessoa da sociedade, sabe? Independentemente dela estar trabalhando na legalidade ou não, né? Porque é muito interessante, porque o argumento de muitas pessoas pra legalizar a prostituição, não legalizar, né, exatamente, mas, tipo, regulamentar como um trabalho mesmo, de carteira assinada e tudo mais. O principal, assim, ponto que as pessoas levantam é, mas ela é uma trabalhadora do sexo, e assim ela vai poder trabalhar na legalidade, vai poder ser respeitada, vai ter seus direitos garantidos e etc. E aí eu fico assim, gente, vocês realmente acham que essa mulher vai ser respeitada só porque ela tá ali com uma carteira assinada falando sou prostituta? Tipo, claro que não, sabe? É só você pegar qualquer país onde a prostituição é legalizada, é regulamentada. E tem vários. A gente pode citar aqui Holanda, Alemanha, Nova Zelândia, Austrália, o estado de Nevada nos Estados Unidos. Enfim, tem vários e vários e vários países onde é legalizada, é regulamentada, é, entre aspas, tratada pelo Estado como uma profissão, né? E mesmo assim, você acha que é super de boas falar, sou prostituta, você não vai sofrer nenhum preconceito, não tem nenhum estigma nisso. Só porque legalizou agora tá tudo certo. Não, né? Porque volta pra aquela questão que eu falei, né? Que, tipo, que os caras precisam... Assim, eles já não nos veem como seres humanos completos, eles já nos veem como objetos, mas eles precisam ainda ter uma outra classe de mulheres que culturalmente, que além, né, que óbvio tem que ter aquela que é dentro do status vai ser a mãe dos seus filhos, etc. E tem que ter aquela outra que é a que você pode violentar, que é a que você pode, enfim, né, xingar, que Sim. como a Isabela falou, né, vai ser basicamente a escória ali, né, da sociedade, digamos, dentro de toda a sociedade, porque, enfim, do lado conservador vão julgar porque, sexo e blá, 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 e tá trabalhando com isso, digamos, né. E do lado, né, mais... enfim, o cara vai considerar que aquela mulher ali existe só pra servi-lo,
que ele pode fazer tudo o que quiser com ela e que ela nunca vai estar aos pés de, por exemplo, as mulheres honestas, né, como a Simone coloca. E justamente por isso que é ridículo, porque a gente tá extremamente longe de superar essa dicotomia, tipo... E não é você ter uma lei dizendo, aquilo ali é um trabalho e uma carteira assinada que vai superar essa dicotomia. Exato. Eu acho que é isso, sabe? Tipo, quer ser a favor da regulamentarização pelos seus motivos que você acredita e tudo mais? Tudo bem, tá ligado? Mas não venha me dizer que isso vai combater o estigma, digamos, e que vai virar um emprego, tipo, sei lá, ser recepcionista, tá ligado, gente? Porque e também não venha tipo... me dizer que o principal problema, que isso é uma outra coisa, um outro problema que eu tenho com as pessoas que defendem a legalização, que elas falam como se o principal problema na vida das prostitutas fosse esse estigma. E eu não tô falando que não é um problema, sim. porque eu acho que com certeza é, né? Você ser julgada por isso, você ser hostilizada por isso e você ser tratada de forma diferente na sociedade, é claro que é um problema. Mas eu diria que dentre todos os problemas que as prostitutas têm, que a gente também vai falar mais pra frente, né? Das questões materiais mesmo da vida delas, né? Da questão de falta de dinheiro, de falta de apoio da família, da violência que elas sofrem, sabe? Tanto de policiais, quanto dos fregueses, quanto dos cafetões. Enfim, que muitas são traficadas. Tem vários e vários problemas ali envolvidos. Vocês realmente acham que o estigma delas serem julgadas por serem prostitutas é o único problema que existe no mundo? E que tirando esse estigma por legalizar a prostituição, você vai melhorar tudo do nada, tipo assim? E mesmo que você considere um trabalho, tipo, isso não é verdade pra absolutamente nenhum trabalho, tá ligado? Nenhum trabalho, tipo, melhora só porque você pode bater no peito e dizer, não, realmente, eu sou publicitária, olha como Exato, é lindo. Tipo, melhora se você tem condições de viver material, tá ligado? Não porque você tá batendo no peito e falando orgulhosamente que seu trabalho é maravilhoso e você pode falar por aí, ninguém vai te julgar por isso, sabe? E, de novo, eu acho que é sempre bom a gente observar os países em que é legalizada e regulamentada como uma profissão a prostituição. Você realmente acha que é tranquilo lá ser prostituta? É um trabalho como qualquer outro? Uma menininha fala desde pequena, ai mãe, quero ser prostituta, e a mãe acha de boas. Ela vai pra universidade pra aprender a ser prostituta, pra aprender... Não, né, gente? Pelo amor de Deus. O que a gente vê na Alemanha? Um monte de mulher do leste europeu se prostituindo que não sabe nem falar alemão. Mesma coisa na Holanda. Sim. Enfim, todos, sabe? Nova Zelândia, Austrália, um monte de mulher traficada. O crime ainda existe, o tráfico de mulheres ainda existe. Então, assim, não é... Inclusive, não só é aumenta, assim como as né? pessoas... Mas, enfim. Só aumenta, porque as pessoas acreditam que, assim, legalizou, acabou o crime, acabou as gangues, acabou o crime organizado, o tráfico de pessoas. E não é assim, gente. Na verdade, é muito pelo contrário, né? Aumenta. Sim. Achei muito interessante essa parte que ela fala dessa dicotomia também, porque eu fiquei pensando muito em como, infelizmente, a gente já falou aqui, né, dos homens, mas, tipo, as próprias mulheres, né, têm esse pensamento hoje em dia. Tipo, pode até parecer absurdo, gente, mas não é assim, se você for parar pra pensar, principalmente na questão da pornografia, assim, tem aquela ideia de que, tem que ter esse grupo de mulheres com quem os homens podem ser violentos e horríveis, porque daí eles vão chegar em casa e vão me tratar bem, porque eu sou a namorada bonitinha que tô ali em casa e que mereço ser respeitada, sabe? Ai, véi, sim. E, enfim, né, convenhamos que além de extremamente errado, horrível e completamente absurdo, não é assim que funciona, gente, até porque a violência sexual não é tipo, o cara tem um gene natural que ele precisa descontar em algum lugar. Cara, eu já vi gente, sério, enfim, na internet, né, onde a gente vê cada coisa, eu já vi até gente falar, tipo, tentar justificar que os caras poderiam, tipo, ver pornografia infantil pra não fazer com crianças de verdade. Sempre tem esse argumento. É a mesma coisa daquele argumento também das bonecas, clássico, que né? Parecem crianças, que as pessoas falam, é melhor ele usar as bonecas do que estuprar uma criança de verdade. Sério, eu se fosse um homem e eu visse esse tipo de coisa, eu ia ficar muito ofendido se eu fosse um homem. Porque eu ia ficar tipo, nossa, vocês realmente acham que a gente é um monstro, né? Porque vocês acham que, nossa, eu não consigo me controlar, vou ter que estuprar alguém, é isso? Porque... E depois falam que são as feministas radicais que acham que homens são horríveis, né? Exatamente. E assim, a gente acha, mas a gente não acha que chega nesse nível. Mas não que eles são determinados a serem assim, tá ligado? E a gente não acha que é natural. E é assim. horrível, eu já ouvi isso também sobre prostituição, assim, na internet também. Já vi pessoas defendendo na a internet, existência... esse lugar horrível que a gente encontra todo tipo de coisa.
Não, e o pior é que a gente sabe que é na internet, mas sabe que essas pessoas existem na vida real, né? Então, assim... Não, e existe até artigo acadêmico, Letícia, defendendo isso, que tentam argumentar, tipo, a partir do momento em que a prostituição foi legalizada, o estupro diminuiu nas ruas, Letícia, porque aí o cara vai lá na prostituta em vez de estuprar a mulher honesta. Eu lembro desse artigo. Você lembra do que eu tô falando? Uma das piores coisas... Lembro. Quando a gente viu isso no Twitter, né? Que uma certa pessoa de esquerda aí, famosinha, compartilhou, dando a entender que a prostituição tinha diminuído a violência nas ruas, tipo de Amsterdã, não era da Holanda, de se eu não algum me engano. país, assim, E assim, véi, você literalmente tá basicamente dizendo que essas mulheres, tudo bem, a gente vai sacrificar... Tipo, mesmo que isso fosse verdade, gente, o que não é. Mas mesmo que fosse, tipo, ainda seria aceitável, moralmente aceitável, você literalmente dizer, tipo, tá, então essas mulheres que são as mais pobres, a gente vai sacrificá-las pra que nós podemos ficar aqui com o nosso casamento perfeitinho e maravilhoso, que a gente sabe que nem é, né? É pra eu me sentir melhor com isso? Tipo, uma outra mulher vai estar sendo estuprada, só que, ela vai estar ganhando dinheiro, então tudo bem. E aí, pra me proteger, de novo, é baseada nessa ideia extremamente misógina que separa as mulheres entre dois grupos, né? As que podem ser prostituídas e fazer parte da pornografia, da indústria do sexo no geral, né? Como strippers, atrizes pornôs e prostitutas. E as que são as corretas, as de boas, as mulheres normais, como eu e você, que trabalham com qualquer outra coisa. Isso é extremamente misógino, sabe? Porque você tá literalmente colocando mulheres nessas duas categorias. Uma, tá tudo bem, os homens podem fazer o que eles quiserem com elas, é só pagar. Elas podem ser compradas, o corpo delas é uma mercadoria, elas são umas coisas, mas a gente não. Nós somos mulheres de bem, somos respeitadas, não. A gente vai fazer todo um movimento, tipo Me Too e tal, contra assédio sexual, sabe? Contra a violência dos homens, assédio sexual no trabalho, na escola, nas universidades, etc. Mas aí você é a favor da legalização, porque o cara pode ir lá estuprar aquela lá. Mas eu vou fazer no meu trabalho um movimento contra o assédio sexual. É muito isso, tipo, é uma visão que é 100% pautada nessa determinação, né? De que as prostitutas são, entre aspas, diferentes e, obviamente, piores, né? Do que as mulheres comuns. Enfim, é péssimo. E outro ponto que eu acho que é bem interessante também dessa parte do capítulo é que ela vai fazer uma comparação entre a mulher casada e a prostituta, né? Falando que a situação econômica delas é muito parecida, porque ambas dependem dos homens. Então, é justamente isso que é muito... que chega a ser meio irônico, né? Porque, tipo, as pessoas criam essa diferença entre a que vai ser respeitada e a que não vai ser, mas, na verdade, as duas estão dependendo de homens financeiramente, principalmente naquela época, né, gente? A gente sabe que hoje em dia já é bem diferente. Mas, né, a diferença vai ser que uma é aceita pela sociedade, enquanto a outra é estigmatizada, né? E aí, como a Simone vai dizer na página 324, né? Entre as que se vendem pela prostituição e as que se vendem pelo casamento, a única diferença consiste no preço e na duração do contrato, diz Marro Lapoubert. Para ambas, o ato sexual é um serviço. A segunda é contratada pela vida inteira por um só homem. A primeira tem vários clientes que lhe pagam tanto por vez. Aquela é protegida por um homem contra os outros. Esta é defendida por todos contra a tirania exclusiva de cada um. Em todo caso, os benefícios que tiram de seu corpo são limitados pela concorrência. O marido sabe que poderia ter tido outra esposa. O cumprimento dos deveres conjugais não é uma graça, é a execução de um contrato. A grande diferença existente entre elas está em que a mulher legítima, oprimida enquanto mulher casada, é respeitada como pessoa humana. Esse respeito começa a pôr seriamente em xeque a opressão, ao passo que a prostituta não tem os direitos de uma pessoa. Nela se resumem ao mesmo tempo todas as figuras da escravidão feminina. Eu acho essa comparação super interessante e a Simone não é a única autora que faz, várias autoras falam sobre isso. Inclusive, eu acho que eu já citei aqui também no episódio do casamento, né? Aquela autora materialista francesa que fala do contínuo entre casamento e prostituição, que são duas coisas que oprimem, duas instituições que oprimem as mulheres e garantem o acesso, né, dos nossos corpos aos homens. Então, eu acho bem interessante. É claro que elas não estão falando, nem ela, nem as outras autoras, que a situação da mulher casada é igualzinha da prostituta. Não é nesse sentido a comparação, mas sim que as duas precisam servir sexualmente ao homem, né, porque
Gente, é aquilo, sabe? Toda a noção de que, tipo, um marido pode estuprar uma mulher nem existia nessa época, sabe? E até hoje em dia, pra muitas pessoas, não existe também. Tanto marido Total. quanto namorado, Não, até sabe? namorado. Tem muitas pessoas, exatamente. até namorado. Tem muitas pessoas que acreditam que se você tá num relacionamento com o cara, ele pode fazer o que ele quiser, a hora que ele quiser, sabe? Então, não é tão diferente da relação, sabe? Tipo, se o cara pagou pela prostituta, ele pode fazer o que ele quiser, a hora que ele quiser. É isso, além do que, né, de certa forma ali as duas, o sustento delas depende do cara, só que aí de formas diferentes, né, como a Simone comenta. E isso me lembrou muito essa parte falando, assim, sobre a prostituta e a mulher casada, me lembrou o documentário da Elise Matsunaga, porque... Um ícone. Um ícone. Porque a Elise, ela foi literalmente a mulher que era prostituta e ascendeu socialmente e se tornou, pegou esse status, né, de virar esposa do cara, do Marcos. Enfim, casada com um cara super rico. Deu filho pra ele. Exato, que deu filho, né, pra ele, herdeiro, blá blá blá, enfim. E é aquilo, né, ela continuou a sofrer diversas violências mesmo tendo se tornado a mulher com o status, né, de respeito, de mulher, de esposa, mãe, etc. E eu achei bem interessante aquela parte do documentário que ela mesma fala, tipo, quando o Marcos me propôs, tipo, de eu parar de ser prostituta e me casar com ele, ficar só com ele, eu fiquei me perguntando se eu deveria fazer isso, porque, de certa forma, sendo prostituta, eu tinha uma liberdade, tipo, eu pagava pelo meu curso da faculdade, eu pagava meu aluguel, pagava as minhas coisas, mesmo que, né, esse pagamento viesse da exploração sexual de outros homens, né, com o corpo dela, mas ela tinha uma certa liberdade, digamos assim, do que ela poderia fazer com aquele dinheiro, entendeu? Tipo, eu vou pagar meu aluguel, se eu quiser viajar, eu viajo, eu não preciso prestar contas pra ninguém, sabe? Então, Sim. Se você olhar por esse lado, nessas duas situações, né, a mulher prostituta pode, inclusive, ter uma liberdade maior, pelo menos pelo lado financeiro, do que a mulher casada, né? Então, é muito doido pensar nisso, né? Porque... Isso me lembrou muito também que eu tava ouvindo o Modus Operandi esse fim de semana, que era sobre o caso do O.J. Simpson, né? Que já é aí tão conhecido, inclusive já assisti toda a série também e tudo mais. E um ponto que eles nem trazem na série, mas que me lembrou essa história também, é que o O.J. não deixava a Nicole trabalhar, tipo, quando ele conheceu ela, e ele era super famoso e tudo mais, né? Ela trabalhava como, tipo, garçonete, sei lá, e ele também tirou ela dessa vida, tipo assim, ele empregou toda a família dela, ele empregou ela, deu altas coisas, deu casa, não sei o que lá, e foi justamente isso que fudeu tudo pra depois, né, que daí ele ficava abusando dela e ela não tinha como sair, tá ligado? Não só porque ele não deixava ela trabalhar, como também porque ele empregava toda a família dela, e daí ela ficava, tipo, vou continuar com ele, porque senão, sei lá, acho que era tia... mãe, tipo, cara, era a família inteira, assim, sabe? Que dependia dele, que ele fez depender dele, assim. Véi, vocês veem como esses caras são escrotos e geniais, né? Porque é isso, o cara, além de fazer ela depender dele, ainda, tipo, fez toda as pessoas que poderiam ser, né, um apoio pra ela, né? Se ela quisesse sair desse relacionamento, também estarem dependendo dele. E é isso, sabe? Fazendo essa comparação de novo entre a mulher casada e a prostituta. E não querendo dizer, então eu tô falando que a mulher prostituta é super empoderada e pode fazer o que ela quiser com o dinheiro. O ponto é mais que o casamento não protege, né? Tipo, a Elise tá na cadeia e a Nicole foi morta, tipo... Eu acho que esse é o ponto, exato. Sabe? Tipo, que você tem muito, obviamente, essa romantização, né, do casamento, de, sei lá, antes era prostituta, daí agora eles falam muito isso, né, no documentário também, que é como se fosse, tipo, um conto de fadas, e daí ele tirou ela da prostituição, né, da Elise e tal. Mas aí o ponto é mostrar que, cara... As duas deram filhos pro cara, as duas, tipo, enfim, as histórias são bem... Tem várias similaridades, a única diferença é que a Elise foi a que matou e a Nicole foi a que morreu, né? Mas, assim, o casamento não salvou nenhuma das duas, né? E tem que tomar cuidado porque, usando esse argumento, claro que vai ter a pessoa que vai falar, então você está querendo dizer que, sei lá, a prostituição não é tão ruim, as pessoas comparam com o casamento, então se é comparável com o casamento tá tudo bem, e tipo, não, né, gente, tipo, enfim, se vocês já nos ouvem, a gente já tem aqui mais de 40 episódios e em praticamente todos eles a gente tá xingando o casamento, então, enfim, vocês já nos conhecem, em vários né? deles a prostituição também,
Exato, vocês já nos conhecem, então o ponto é sempre que nenhum dos dois protege e os dois deveriam ser abolidos. Não é pra tentar amenizar nada, né? Sim, e esse que é o ponto, né? Essas duas figuras que o patriarcado cria e separa as mulheres nessas duas categorias, né? Justamente essa dicotomia e a existência dessas duas mulheres, da prostituta e da esposa, são necessárias para o patriarcado, né? Porque a esposa precisa existir para a família nuclear monogâmica continuar existindo, continuar produzindo seus herdeiros. A gente tem que odiar umas às outras e a gente tem que acreditar que existe elas e existe nós, né? Exato. Muito aquele ponto que a gente trouxe, acho que até quando a gente fez a live sobre a pornografia ano passado. Sim. Quando a gente tava falando das mulheres na indústria da pornografia, né? Você tem que odiar, achar que elas são diferentes de você. Exatamente, que elas são diferentes, que elas são extremamente sexuais, que elas querem estar ali, que são umas vadias, que são não sei o que lá, sabe? Você ter essa noção e se diferenciar disso e se colocar como superior, como moralmente superior e tal, é o que o patriarcado quer, porque daí a gente não vê como tá afetando todas nós, né, tudo isso. Tipo, mesmo quando a gente não é as que tá naquela indústria, é óbvio que a gente também é afetada, né. Tem aquela frase da Andrea Dworkin que eu gosto muito, que é aquela do... Enquanto a pornografia existir, todas nós somos as mulheres que estão sendo representadas na pornografia. Sim. Outro assunto muito interessante, né, que a Simone vai trazer é o debate sobre o que leva, então, as mulheres a serem prostitutas, né? Ela começa essa parte já deixando bem claro que não existe nada de inato na mulher que leve ela à prostituição, que não tem nada de, digamos assim, errado com as mulheres que são prostitutas, que não existe, tipo, essa mulher, ela nasceu com a tendência a se prostituir ou algo do tipo. Que também vai, obviamente, de acordo com tudo que a Simone de Beauvoir tá sempre falando, né? Que nada é inato, que tudo é construído, que tudo tem a ver enfim, com as condições e tudo mais. Aí, né, pra Simone, a coisa mais óbvia é que as mulheres se tornam prostitutas por precisarem de dinheiro, né? E por precisarem sobreviver. Então, na página 324, ela vai dizer: nenhuma fatalidade hereditária, nenhuma tara fisiológica pesa sobre elas. Na verdade, em um mundo atormentado pela miséria e pela falta de trabalho, desde que se ofereça uma profissão a quem a siga. Enquanto houver a polícia e prostituição, haverá policiais e prostitutas, tanto mais quanto tais profissões rendem muito mais do que outras. É muita hipocrisia espantar-se com as ofertas que suscitam a procura masculina. Trata-se de um processo econômico rudimentar e universal. E daí, embora aqui, né, ela fale da prostituição como trabalho, ainda faz muito sentido o que ela tá dizendo, porque é a questão da demanda, né? Tem aquele texto muito bom também, que é o como a pornografia cria a demanda, como a prostituição. Enfim, que fala sobre o consumo dos homens, né? Porque é isso, os homens estão querendo comprar corpos de mulheres. E se tem mulher passando fome, precisando de dinheiro no mundo... Sempre vai existir. Né? Capitalista e horrível que a gente vive, sempre vai existir. E aí eu acho muito que é isso que ela fala, né? Que não faz sentido você ficar chocado com isso e tal. Porque... Véi, a gente tem que olhar pro outro lado, a gente tem que olhar pro porquê que homens estão querendo comprar mulheres, né? E não porquê que mulheres estão vendendo seu corpo. Gente, enquanto tiver alguém comprando, vai ter alguém vendendo, tá ligado? O problema é ter alguém querendo comprar. Eu também acho que, assim... É bem interessante, claro, essa parte do capítulo e todas as pesquisas que existem, né, sobre prostitutas. Não, tem que ter pra gente entender a realidade, exato, né? Isso que eu ia falar, pra entender a realidade do que leva as mulheres a isso. Mas eu também acho tosco quando as pessoas levam pra esse lado de ficar... mas por que as mulheres vão pra prostituição, tipo, sem olhar pro lado que a gente deveria estar se perguntando, né? Que é por que metade da humanidade se sente no direito de comprar o corpo da outra metade da humanidade. Porque a resposta em relação a mulheres é meio que a resposta do porquê que a gente... faz, tipo assim, cara, você tem que sobreviver, sabe? Tipo, em uma frase você responde isso. Ele literalmente tem que sobreviver, tem que comer. Agora, a outra pergunta, que é que as pessoas pouco fazem, ela é muito mais complexa, né? Porque envolve você entrar aí em como homens nos veem, como homens nos objetificam, enfim... E no privilégio deles, né? Qual homem que quer mexer nesse privilégio deles? Porque por mais que seja um cara que, sei lá, moralmente falando, nunca iria atrás de uma prostituta, ou, sei lá, mais ou menos, né? Nunca iria, talvez em alguma situação e tal. Eles vivem no mundo que eles sabem que se eles quiserem, eles podem, né? Exato. E nenhum homem quer abrir mão desse privilégio. Eu acho que esse é o ponto, assim, sabe? E aí, uma coisa que eu achei bem interessante é que a Simone, ela vai trazer
várias pesquisas da época de pesquisadores, assim, né, lá da época dela, devem ser franceses também, enfim, caras que a gente nunca ouviu falar, mas que já mostrava nas pesquisas deles por que as mulheres tinham entrado na prostituição, né, o que elas alegavam, assim, como motivo, ou então trazendo a história delas, né, pra entender melhor. E dentre esses ela vai citar falta de trabalho, né, e miséria, claro que é isso que a gente já falou, as condições, né, financeiras, salários insuficientes também, tem que lembrar que naquela época, né, o trabalho para a mulher era ainda pior do que hoje em dia, né, com relação aos salários, eram muito, muito menores do que os dos homens, né. Também outra coisa que ela diz é que muitas mulheres viam a prostituição como uma profissão menos difícil do que outras, por exemplo, que muitas domésticas na França se tornavam prostitutas, o que é bem triste também e mostra de novo, né, a realidade de como era o mercado de trabalho naquela época para as mulheres, principalmente para as mulheres pobres, racializadas, etc. Então, assim, às vezes ela pensava, cara, é melhor ser prostituta do que ser esse outro emprego aqui, tá ligado? Tipo, qualquer outra coisa que também é super explorada. Também um outro ponto que ela vai falar é sobre o abuso sexual, né? Que muitas das mulheres que eram prostitutas tinham sido abusadas sexualmente na infância ou na adolescência. E esse é um dado que a gente vê até hoje, que ele permanece, né? Essa história é muito comum da menina que foi estuprada quando era pequena. Inclusive a Elise, né? Que a gente estava falando antes. Que foi estuprada pelo padrasto. É verdade. E virou prostituta, e isso é muito, muito comum. Ela também fala de experiências sexuais traumáticas, que mesmo que tenham sido consentidas, podem ter sido um trauma para a menina ou para adolescente. Também vai falar de rancor à família, horror à sexualidade, meninas que querem desempenhar um papel de adulta e por isso ficam, tipo, meio que fingindo que são prostitutas, imitando as prostitutas, até realmente se tornarem uma, tipo, ficam se sexualizando, esse tipo de coisa. Além disso, né, tem também o caso das mulheres que são enganadas por namorados ou cafetões, que, sei lá, elas são completamente ludibriadas, né, o cara fala, ai, não... A própria... Daí em pornografia, mas a Linda Lovelace, não era? O namorado dela era o cafetão dela, e isso era muito comum, assim, né, do cara, tipo, realmente... ludibriar a mulher mesmo, né? Tipo, falando, ai, não, sei lá, eu vou te levar pra tal lugar pra você trabalhar, e aí obrigar ela a ser prostituta. Ou então, manipular ela, né, emocionalmente falando, psicologicamente falando. E o Hot Girls Wanted é basicamente todo sobre isso também, né? Jovens entrando na pornografia. Que também são meio que ludibriadas, assim, né? Sendo meio que enganadas, acreditando, né? Meio que as pessoas vendendo um sonho, né? Tipo, pra elas, basicamente. Tem isso também. Além disso, tem o caso, né, que a Sheila Jeffries fala bastante também no livro dela, de meninas e mulheres que são prostituídas pela própria família pra pagar alguma dívida, ou então porque a família é muito pobre, então, tipo, o pai ou o irmão e tal, obrigam elas a se prostituir pra que elas levem um dinheiro pra família. Outro ponto que ela traz são as doenças, né, que às vezes a mulher tinha alguma doença que impedia ela de arranjar um trabalho normal, digamos assim, né, um trabalho numa fábrica, em alguma coisa. Muitas mulheres também se prostituíam por ter filhos, né? Por ter filhos e precisar sustentar o filho, e isso até hoje, né? E, além disso, ela cita as questões muito tensas e que até hoje acontece, que é toda vez que acontece uma guerra ou uma crise econômica, assim como a que a gente está passando agora, né? Com a pandemia, aumenta exponencialmente o número de mulheres se prostituindo, né? E aí é só a gente pensar, galera, que tipo de trabalho é esse, né? Que nos piores momentos da humanidade aumenta pra caralho, tipo, o número de mulheres que se prostituem. É sempre assim. Quando tem, tipo, sei lá, Grande Depressão nos Estados Unidos, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra. Todas as guerras, gente, qualquer lugar de guerra. É interessante pensar que, tipo, claro, né? Eu acho que toda vez que tem esses problemas e essas crises e tal... enfim, é sintomático do capitalismo que todos os trabalhos precarizados aumentem, óbvio. Precarização, a uberização, o negócio, etc, etc, que a gente sabe. Mas tem um que aumenta entre mulheres, não é mesmo? Pois é, porque então... que esse, entre aspas, trabalho aumenta tanto e quando as mulheres estão mais desesperadas, sabe? As pessoas, no geral, estão mais desesperadas. Gente, é isso, sabe? Olha o Brasil de 2021, saca? Tudo tá caro. Tá muito impossível para muitas pessoas viver e comer e se alimentar, e ainda mais alimentar uma família, saca?
Então é claro que isso leva muitas outras mulheres à prostituição, às vezes mulheres que nem se prostituíam antes. Aí entra todo o rolê do... né, a minha pesquisa, a minha pesquisa do mestrado, sobre o aumento das mulheres vendendo fotos e vídeos, etc., na internet durante a pandemia, aconteceu justamente por conta disso. E na página 327, então, citando uma dessas pesquisas, né, a Simone vai dizer: em 1857, olha isso, gente, 1800 e pouco, já estavam fazendo pesquisa sobre isso e já estavam constatando várias coisas que a gente vê até hoje em dia. Em 1857, Parent Duchâtelet, não sei como é que diz o nome desse cara, verificara que em 5.000 prostitutas, 1.441 tinham sido influenciadas pela pobreza, 1.425 seduzidas e abandonadas, 1.255 abandonadas e deixadas sem recursos pelos pais. Os inquéritos modernos sugerem mais ou menos as mesmas conclusões. Além disso, ela vai comentar que muitas mulheres viam a prostituição como um trabalho temporário, né? Tipo, eu vou conseguir esse dinheiro aqui só porque eu tô precisando muito agora, mas depois eu vou arranjar um trabalho decente, eu vou sair dessa vida, etc. Porém, isso não é tão fácil de fazer, né? Muitas falavam que iam sair, eu vou só conseguir um dinheiro pra X coisa, mas aí acabavam não conseguindo sair dessa vida por inúmeros motivos. E muitas também eram ludibriadas por cafetões, né, que não deixavam elas saírem dessa vida. Então, você tá numa dívida ali com o cafetão, então você tem que continuar sendo prostituta para poder pagar ele. E ele te ameaça, e ele, enfim, quer te explorar até o último momento que ele pode. Então, ela não consegue mais sair dessa. Mas eu já vi vários relatos de prostitutas também que às vezes nem é por conta do cafetão, sabe? Mas é porque a mulher entra num outro tipo de vida, assim, quando ela vira prostituta, que ela literalmente acha impossível sair dessa vida e achar qualquer outro trabalho, sabe? Porque ela começa a pensar, eu não consigo, eu não tenho nenhuma qualificação, eu não sei fazer nada, então é mais fácil eu continuar sendo prostituta, entendeu? E isso acontece até hoje, a gente vê vários relatos de meninas, até aquelas, assim, que são sugar babies, ou sei lá, do OnlyFans, cam girls, etc, que falam, não, vou fazer isso só por tal tempo pra ganhar um dinheiro e pagar. Só até arranjar um outro emprego. Até porque se você entrar nessa questão de, tipo, cam girl e OnlyFans, cara, isso exige muito trampo, né? Porque as minas têm que fazer tudo, né? Tem que tirar as fotos, tem que fazer marketing, não sei o que lá. E também procurar emprego, se vocês já procuraram, gente, exige muito esforço também, né? Dificilmente, se você tá ali se matando todos os dias pra tirar 30 mil fotos. Assim, eu ainda tô pegando esse exemplo bem light, né, digamos, mas se você tá ali todos os dias se esforçando pra postar conteúdo, pra tirar 30 mil fotos, não sei o que lá, pra conseguir, né, editar, postar, fazer tudo isso, conseguir seguidores, conseguir gente pagando pra conseguir fazer uma renda, porque, gente, não é como se o OnlyFans também fosse super fácil, né, como algumas pessoas acreditam. Enfim, é difícil, tá ligado? Ela não tá num ambiente de procurando vagas e realmente achando... Tipo, pode rolar? Pode. Mas eu acho que deve ser extremamente comum. Eu tô falando como achismo, eu não tenho dados, mas eu imagino que muitas meninas entrem, tipo... eu vou fazer só, sei lá, mesmo enquanto a pandemia, tá ligado? Porque a pandemia já tá rolando há quase 2 anos. Então, tipo, só agora é porque eu perdi meu emprego, mas depois eu vou sair dessa, sabe? Sim. Tipo, eu acho que é não, bem complexo. Não, e eu já vi vários assim. relatos, assim, de prostitutas falando que é realmente muito difícil, porque é quase como se elas vivessem em outro mundo que a gente vive, entendeu? É uma outra realidade. Então, pra sair dessa realidade, é muito complexo, né? Muito complicado. Não que seja impossível, porque eu tô falando que eu já vi relatos de várias mulheres que são ex-prostitutas, inclusive várias que estão envolvidas, né, em movimentos de ajudar mulheres a saírem dessa. Mas é muito complexo, até porque, cara, rola uma desumanização muito grande da pessoa, sabe? Então, tipo, já vi vários vídeos, vários relatos, depoimentos, etc., da mulher falando, cara, eu acreditava que eu era isso, que eu era um objeto, que eu não poderia fazer mais nada na minha vida. Porque elas são sobreviventes, Exato. Né? Não é uma pessoa comum buscando recolocação no mercado de trabalho, sabe? Não é tipo, eu formei em jornalismo, agora eu tô tentando ir pra outra área. Gente, não é assim, tá ligado? A mulher passa ali por meses ou anos que ela tá sendo explorada sexualmente todos os dias, sendo estuprada todos os dias por diversos homens, fica tendo que dissociar
da cabeça dela, sabe? Quando é estuprada, que é o que Se acontece alienar, muito. né, do seu corpo. É, que acontece muito quando você é estuprada, você tem que ficar pensando em outra coisa, dissociar a sua cabeça do seu corpo. Fora as que também, obviamente, usam muita droga. É, isso que eu ia falar, tem ainda a álcool questão e de tudo vício mais, em drogas, vício em álcool. E além disso, também o estigma, né? De tipo, eu vou procurar um emprego normal, mas e se o meu chefe descobrir que eu sou prostituta ou que eu era prostituta? Aqui entra também na questão online, né? Que as pessoas acham que não, mas, tipo, porra, aí você tá entrando ali no OnlyFans, não sei o que lá, daí vaza as suas fotos. Exato. E pode complicar pra você conseguir um emprego normal depois, Nossa, né? o tanto Então... que eu já ouvi de relato de minas que falam que começaram a, sei lá, ou a vender fotos no OnlyFans, ou na internet, em qualquer lugar, ou fazer pornografia, e aí ficaram paranoicas também de qualquer lugar que elas iam. Achar que o cara tava reconhecendo elas, de tentar conseguir um emprego e já pensar, meu Deus, o cara que vai me contratar já vai ter visto minhas fotos nuas online. Então, assim, é mais, assim, é menos parecido com, eu sou uma publicitária e quero virar, sei lá, uma médica, mais parecido com sair de um relacionamento abusivo ou de, enfim, ser sobrevivente, sobreviver à violência doméstica ou violências de estupro e etc. E agora quero seguir com a minha vida. É mais parecido com isso, tá, galera? Se for colocar no parecido com alguma coisa. Então, assim... Pois é. E aí, pra comparar esses dados que a Simone trouxe, esses motivos, né, que ela trouxe, a gente pesquisou também, né, um texto da QG Feminista que fez um compilado de dados e informações sobre a prostituição, que daí já é muito mais atual. E aí a gente vai deixar o link também pra vocês verem direitinho lá no Medium. E basicamente ele traz, então, 2 tipos de dados. O primeiro é sobre a prostituição no Brasil, né, que é de 2010, então é relativamente atual aí, que foi apresentado no programa A Liga. E aí ele diz, né, que 87% da prostituição acontece na rua, 90% das pessoas que trabalham com prostituição queriam ter outro trabalho, tem 1.500.000 profissionais do sexo no Brasil, e desses 78% são mulheres, ou tinha, né, lá em 2010, provavelmente hoje tem mais. As travestis correspondem a 15% e 7% são homens, né? Então, obviamente, a gente sabe que majoritariamente são mulheres. 59% são chefes de família e devem sustentar sozinhas os filhos. 45,6% têm o primeiro grau de estudos. 24,3% não concluíram o ensino médio. E 70% das mulheres prostitutas não têm profissionalização. Então, assim, né, gente, eu acho que isso já resume muito bem, assim, tudo que a gente tava... Não, e condiz totalmente com as pesquisas que a Simone traz nesse capítulo. Olha que bizarro, gente. Isso que é o mais triste, né? Isso que é o mais absurdo. Anos e anos depois, sabe? Isso que esse aí é só sobre, tipo, dados demográficos, né? Não é nem entrando na questão de, enfim, essas outras questões que a gente falou, como, por exemplo, ter sido abusada na infância, todo esse rolê, né? Sim, que tem pesquisas também sobre... E daí tem um outro artigo, né, que elas trazem também nesse texto da QG. É um artigo de 2004 chamado Prostitution e Sexual Violence, da Melissa Farley, onde ela apresenta os dados internacionais, então, né, pra gente comparar um pouquinho com a situação do Brasil também, que 95% das pessoas que estão na prostituição sofrem assédio sexual, que seria legalmente acionável em outro local de trabalho. 65 a 95% das pessoas em prostituição sofreram abuso sexual quando crianças. 70 a 95% foram agredidos fisicamente na prostituição. 60 a 75% foram estuprados na prostituição. 75% que estão na prostituição já moraram na rua em algum momento da vida. 85 a 95% das pessoas que estão na prostituição querem escapar, mas não têm outra opção de sobrevivência. 68% das 854 pessoas em clubes de strip, massagem e prostituição de rua em 9 países atenderam aos critérios de transtorno de estresse pós-traumático, ou TEPT, e 80 a 90% que estão na prostituição experimentam abuso verbal e desprezo social que os afetam negativamente. Eu achei curiosa essa parte do estresse pós-traumático, porque também é uma coisa que acontece com mulheres que sobrevivem a relacionamentos abusivos, né? Sim, era bem o que eu tava falando ali antes, né? Que é mais parecido com isso. E, gente, olha esses dados, sabe? Tipo, tem várias. Esse é só um artigo da Melissa Farley. Pra quem não conhece a Melissa, ela é ótima, assim. Nossa,
uma mulher que eu queria conhecer, assim. Já li vários artigos dela e tem várias pesquisas super interessantes, inclusive pesquisas bem atuais, assim, relacionadas à pandemia também. E a crise. Essa aí é um pouquinho antiga, né? Ainda é de 2004, essa aí, mas a Melissa, ela faz... Véi, ela é sempre citada, sempre que fala sobre pesquisas com relação a mulheres prostitutas, a Melissa Farley é citada, porque ela tem um trabalho muito interessante. Então, pra mim, assim, não faz o menor sentido você ler todos esses dados e falar ainda que isso é um trabalho como outro qualquer. Assim, imagina se eu falasse, não, porque 85 a 95% das pessoas que são arquitetas não querem ser arquitetas. Tipo, gente, Pois é. que loucura! Por mais que algumas não gostem dos seus empregos, porque, né, capitalismo, não vai ser 85 a 95%, sabe, gente? Tipo, isso não seria normal. E um outro ponto bem interessante que eu achei foi aquele ali que falou que as mulheres prostituídas sofrem vários assédios, que em qualquer outro ambiente de trabalho, né, seria considerado assédio. Eu ia falar desse também. E que no trabalho, entre aspas, delas, é só uma coisa normal, entendeu? Do dia a dia, tipo, elas têm que aturar. O que é muito doido, né? Porque, de novo, se você leva essa noção do trabalho sexual a sério, né? Se você acha que isso é um trabalho sexual e tem que ser tratada como uma profissão, como é que você vai, por exemplo, punir esses assédios que acontecem, sabe? Entre o cara que tá pagando a prostituta e a prostituta. Como que você vai acabar com esses assédios, esses estupros? É literalmente impossível. E isso porque em bordéis... Na Austrália, na Nova Zelândia, etc., ainda existem coisas do tipo, tem um panic button, coisa que a mulher pode tocar dentro do quarto pra avisar, tipo, pro segurança vir caso aconteça alguma merda. Mas, gente, muitas vezes ela vai estar numa situação que ela nem pode apertar o troço, tá ligado? Pra falar que ela tá numa situação de perigo. E mesmo que não estivesse, né, Isa? É sempre sobre a questão como homens se relacionam. Se tivesse um panic button no quarto de todas as mulheres, quantas delas acionariam, Exato. tipo, sabendo que vai acontecer alguma coisa? Primeiro elas iam ter que entender que o cara tá abusando delas, pra depois elas entenderem que podem fazer alguma coisa, que podem se impor, que podem falar alguma coisa. E depois elas têm que conseguir chegar nesse botão pra poder apertar, sendo que muitas vezes o cara pode estar, por exemplo, restringindo o movimento dela, pode estar tipo... fazendo várias coisas. É o mesmo argumento de, se a mulher tiver uma arma, ela vai poder matar o estuprador. Tipo, gente, vocês vivem no mundo real, sabe? Pra mim é o meme do meu anjo, me diz em que planeta que você está. Eu achei que você ia falar aquele meme também do... O que é isso? Um filme? Um filme? Sabe, né? Sim. Pra mim não, é porque tá em alta agora o TikTok da Pablo Vittar. É verdade. Pra mim, toda vez que eu vejo as pessoas falando de não, porque trabalhadoras sexuais precisam ter esses direitos e aí elas não vão sofrer mais nenhuma violência, elas vão poder, tipo, exercer esse trabalho com dignidade, não vai acontecer nenhuma dessas coisas ruins, eu fico assim, gente, você bateu com a cabeça, velho, porque não é possível, da onde que você acha que isso vai funcionar? Nada de estranho por aqui, super normal. Cara, não tem como acreditar no conceito liberal de escolha e de que, trabalho sexual quando você vê esses dados, sabe? Na minha opinião, não faz o menor sentido. Exato. Bom, e depois de falar, né, sobre essas questões que levam as mulheres à prostituição, a Simone, ela vai falar também sobre as relações que as prostitutas têm com os clientes, os cafetões, e também com as outras mulheres, né, incluindo outras prostitutas aí. Ela fala, por exemplo, que a relação com o cafetão é sempre muito complicada, né, porque algumas mulheres realmente se apaixonam, digamos assim, por esses caras, e outras têm apenas hostilidade e rancor, né, mas se a gente for parar pra pensar, existe toda a questão da síndrome de Estocolmo também, né? Que muitas mulheres ficam dependentes e acreditam realmente que elas estão apaixonadas, que elas amam aquele cara. Mesmo eles, né, obrigando elas a se prostituir, abusando delas, cometendo violências físicas, psicológicas a hora toda. É aquilo, né? Como a gente falou, da questão de relacionamento abusivo. E tem todas aquelas táticas, né, do cara, tipo, destruir a mulher mesmo, destruir a autoestima dela, fazer ela acreditar que ele é o único que gosta dela, que vai fazer algo por ela. Até porque muitas vezes, por exemplo, sei lá, ele coloca muito aquilo na cabeça, se não fosse por mim você tava na rua passando fome, etc. Que tem uma base de verdade, né, que tem um quê de verdade, obviamente, por trás, então...
E a autora também vai comentar que muitas criam nojo e repulsa dos homens e por isso acabam se tornando, digamos assim, homossexuais, né? Procurando prazer e relaxamento nos braços de outras mulheres. O que, assim, né? Eu não sei se isso é verdade, não temos dados pra confirmar quantas prostitutas são lésbicas, né? Ou são homossexuais, ou bissexuais, enfim, e acabam se relacionando com mulheres, mas também me parece uma questão meio plausível, né? Porque eu já li também relatos de várias mulheres que se prostituíram e que disseram que nunca mais conseguiram se relacionar com um homem afetivamente ou sexualmente, porque, né, você passa anos e anos, ou meses, ou sei lá o quê, sendo exploradas por homens. Então, muitas criam total nojo e não conseguem mais ter qualquer tipo de relação íntima, sabe, com eles. Faz sentido, né? Faz sentido. Como você falou, a gente não tem dados pra comprovar isso, mas eu achei curioso que a Simone já trouxe, porque é mais um sintoma de toda essa violência, né, gente? Inclusive, eu já vi mulheres prostitutas falando, tipo, cara, se você é prostituta, você vê o pior lado de todos os homens, tipo, o lado que as outras mulheres não veem, tá ligado? Então, você deve sair dessa sendo muito misândrica. Se nem precisa nada disso pra você já odiar homem, imagina se você é prostituta, né? E aí me lembrou, inclusive, de um perfil daquela menina, lembra do TikTok que eu tinha compartilhado? Lembro. Que ela é ex-prostituta também, e ela tá falando várias coisas dos vídeos, assim, embora ainda seja meio problemática, assim, porque ela é meio coachzinha. Ai, todo mundo é na internet, né, hoje em dia. Assim, ela não é muito massa, mas a visão dela, assim, vários TikToks dela eu achei bem interessantes, e ela é lésbica também, né, então ela fala que ela passou a se entender como lésbica também depois de sair da prostituição. E ela tem vários vídeos interessantes, assim, falando sobre a questão, mais o lado psicológico mesmo, sabe? De como afeta o seu psicológico e também a sua vida sexual e tal, e como foi muito problemático pra ela tudo isso, porque... E olha que ela não era uma mulher que entrou na prostituição, tipo, porque precisava, sabe? Ela disse que ela entrou porque ela, tipo, quis, assim, porque ela tinha uma vida boa, faculdade, etc., mas ela achou que ia ser muito glamuroso, muito legal, e obviamente acabou se arrependendo pra caramba. Então ela tem esse perfil justamente pra falar pras meninas, tipo, não glamourizarem, saca? Então eu acho esse ponto bem interessante. Pois é, e aí ela também vai falar, né, da relação que as prostitutas têm umas com as outras. Ela fala que elas são muito solidárias, né, muito amigas umas com as outras, embora elas sejam competição, ao mesmo tempo é aquela competição que, tipo... sempre tem serviço, né? Então, não é como se elas precisassem ficar atacando umas às outras. Na verdade, geralmente, elas se ajudam muito e tem muita solidariedade uma com a outra, né? E daí, na página 331, ela vai dizer... Pelo fato de suas relações com metade da humanidade serem da natureza comercial, pelo fato de o conjunto da sociedade as tratar como párias, as prostitutas têm entre si uma solidariedade estreita. Podem ser rivais, ter ciúmes, insultar-se e brigar, mas têm profunda necessidade uma das outras para se construírem um contra-universo, em que reencontram sua dignidade humana. A companheira é a confidente e a testemunha privilegiada. Ela é quem aprecia o vestido, penteado, meios destinados a seduzir o homem, mas que se apresentam como fins em si aos olhos invejosos ou admirativos das outras mulheres. Ou seja, né, aqui não tem rivalidade feminina, não. Enfim, isso é muito triste, porque nos últimos 2 episódios a gente ficou falando muito, né, sobre essa questão da rivalidade feminina, e aqui ela nos mostra que quando as mulheres estão no pior lugar, né, de desumanização, lá embaixo elas tendem a se ajudar mais, obviamente, né, porque elas são as que se entendem, e aí elas acabam criando laços muito fortes umas com as outras e se ajudando. E, enfim, né, é triste que tenha que ser nessas condições. Sobre a relação com os fregueses, né, com os compradores de sexo, ela vai dizer que são relações bem variadas. Tipo, tem mulheres que realmente gostam desses caras, algumas até acabam se apaixonando e tendo relações com esses homens, né, que as compram, mas muitas sentem um rancor e muito nojo, né, contra os homens e principalmente contra os vícios deles, né, porque é aquilo que a gente comentou. Muitos homens procuram as prostitutas para elas desempenharem, né, certos papéis sexuais que eles não têm coragem de pedir para suas mulheres e namoradas, etc. E hoje isso tá muito pior, né, porque muitos vão justamente levando demandas da pornografia, né, pras prostitutas, tipo,
E aí dá pra entender, né, porque que ela vai falar no livro que muitas prostitutas falam, tipo, ai, todos os homens são pervertidos, todos são horríveis, querem coisas bizarras, etc. Porque eles querem coisas bizarras com elas, né? Mas claro que existem as exceções, né? Sempre existem os casos de o cara virar amigo da mulher, ficar conversando com ela, ou então um namorado, ela gostar dele, esse tipo de coisa. Não é impossível, tá, gente? Enfim, essas coisas é uma relação bem complexa, né? E variada também. São pessoas, né? Então, pode ter caras que é um cliente, por exemplo, que é regular, que sempre vai na mulher, que ela acha mais tranquilo, que não bate nela, enfim, que não agride ela, etc. E que ela acaba gostando, sabe? São relações humanas também, sabe? Então pode existir sentimento, pode existir sentimentos positivos, inclusive, né? Entre um e outro. E aí a Simone, ela vai dizer também que a maioria das prostitutas, elas se adaptam, né, à situação em que elas estão. E muitas, inclusive, têm aquele discurso do tipo, seria a mesma coisa se eu só transasse com os caras e eles me chamariam de puta mesmo, então vou cobrar e pelo menos assim eu lucro. Que vocês com certeza já ouviram, gente, esse é bem comum. Eu já vi muito em relação ao OnlyFans e os packs, né, e vender, porque é aquilo, né? Você já é ensinado a se objetificar, você já vai se objetificar de graça mesmo, porque, enfim, você entra em qualquer rede social, todas as mulheres já se objetificam, né? Não é como se conseguir um nude fosse difícil hoje em dia, sabe? E aí é muito aquela lógica do tipo, eu já vou tirar mesmo, eu já tenho que me objetificar pra existir como pessoa, né? Então por que não lucrar? Então por que não lucrar com isso? Como se elas fossem, tipo, muito espertas, né? Tô usando os homens, porque eu ia mandar de graça, mas agora eu vou cobrar, sabe? Tipo... Enfim, é bem falacioso também, mas eu entendo, de certa forma, dentro da nossa cultura. E ainda mais com o nível, né, que o neoliberalismo tá hoje em dia, que todo mundo é tão individualista e tão em busca sempre do lucro e de tudo mais. Claro que passa pela cabeça, por que eu tô fazendo isso de graça se eu poderia estar lucrando com isso, sabe? Tipo... porque na verdade elas nem questionam o fato de estarem fazendo ou não, né? Porque, tipo, é meio que isso, assim... exato, é só o porquê que eu tô fazendo isso sem ganhar dinheiro. Você só existir na internet hoje em dia... é aquilo que a gente sempre fala, né? Você não se ama se você não postar uma foto pelada, né? Todo mundo tem que postar foto pelada, né? Senão você não existe na internet, basicamente, hoje em dia. Tipo, isso não é mais um tabu que nem era na época que a gente tava na escola, sabe? Já quebramos esse tabu. O som foi Vocês estão ouvindo, galera? Ficaram surdos com o som do tabu quebrando. Vocês cortou com os cacos do tabu aí, Lê? Me cortei. Vocês cortou. Porque, de fato, tipo, sei lá, quando a gente tava na escola, assim, alguns anos atrás, era aquela coisa de, vazou a foto da menina, blá, blá, blá. E hoje em dia, não é vazar, sabe? Qualquer uma já posta. E daí entra muito nessa lógica. Quando a gente volta, né, pra questão da prostituição mesmo, eu acho que também tem muito essa falácia em relação a, tipo, eu já transo muito mesmo, já me julgam muito por transar eu já mesmo. sou muito sexual já sou muito mesmo. sexual, então esse é o trabalho pra mim, sabe? É bad. Não, isso é uma coisa que eu também já ouvi muito as pessoas falando. Essa ideia completamente falaciosa de que quem tem o poder na relação entre a prostituta e o freguês é a prostituta porque é o cara que tá pagando. Então é tipo essa ideia capitalista, né? Uhum. Quem tá recebendo o dinheiro é quem tá lucrando, então ela tem o poder. E óbvio que isso é uma grande falácia, é uma coisa extremamente errada, porque implica que os caras com os quais as prostitutas estão transando seriam caras que ela transaria, tipo, sem ter a transação econômica, entendeu? Exatamente. Tipo, se ela encontrasse numa balada, ela transaria com ele. Mas isso não é verdade. A maioria das prostitutas relatam que elas atendem não sei quantos caras por dia e que elas transam com caras que, tipo, causam repulsa nela, sabe? Ela nem gosta, nem acha bonito, nem sente tesão. Porque a ideia de que a prostituta pode escolher os fregueses dela, o que é completamente errado, a não ser que ela seja uma puta muito de luxo, né, muito requisitada, e possa estar escolhendo, mas essa é muito a minoria da minoria, né? Isso tudo me lembrou o episódio daquela série que eu assisti como é que é? Aquela série do Esquerdo Macho, é aquela da Globo, gente, a minissérie que tava passando até um tempo atrás, para todas as... Não é? Todas as mulheres do mundo, um negócio assim. Daí tem um episódio que eu assisti, porque teve uma vez que eu decidi assistir essa merda, porque eu falei, bora lá, né, vou gerar conteúdo pra galera do meu Twitter, e fiz uma thread enquanto eu assistia o episódio, assim.
Era um episódio que ele conhecia uma menina numa balada, assim, num bar. E aí ele descobria que ela era prostituta, e daí ele ficava tipo, ai, nossa, então agora eu vou pagar para a gente ficar, só que daí ele não conseguia. Mas ele literalmente conhece ela num bar, ela queria sair com ele, daí ele fica com essa pira de tipo, ai, mas ela é uma prostituta, então eu vou pagar. Não, mas gente, a maioria das prostitutas, né, muitas falam que, cara, transam com caras horríveis, que elas nunca pegariam na vida, tipo, no dia a dia. Igual essa menina aí do TikTok que eu falei, ela tem vários vídeos, assim, que inclusive perguntaram pra ela, tipo, mas você sentia vontade com algum dos caras, eles te atraíam? E ela, tipo, cara, eu transei com todo cara, tipo, possível que você pode imaginar. Porque é uma outra coisa que ela sempre diz, tipo, não existe um padrão pra homem que compra prostituta. É qualquer um, literalmente qualquer um. É o rico, é o pobre, é o branco, é o negro, é o magro, é o gordo, qualquer cara, tá ligado? Gente, e é sempre importante ressaltar que tudo isso que a gente tá falando, essas ideias, essas subjetividades mesmo, porque a experiência é muito diferente pra cada uma das mulheres, né, que estão nessa indústria, e nada disso quer dizer que só porque a gente tá falando, algumas gostam, algumas, sei lá, se apaixonam ou viram amigas do cara. Nada disso justifica, né, toda a violência e todo o horror dessa indústria. E a existência também da prostituição. E a existência dela, exatamente. Tipo, até porque a gente não mede o horror de alguma coisa através de só, né, alguma experiência subjetiva, sabe? Não é porque a fulana ama ser prostituta que a prostituição é de boas. É só reconhecer que são múltiplas, né, que existem muitas narrativas, né, não existe só uma. E além de toda essa questão de gostar, e enfim, disso que eu falei, que não faz o menor sentido de falar, eu já ia transar mesmo, essa ideia de, eu posso pelo menos lucrar com isso, também é uma outra grande falácia, né? Porque coloca a questão de que é a prostituta que lucra com a prostituição, o que, se você analisar bem, ela é a pessoa que menos lucra, sabe? Com toda a prostituição e com toda a indústria do sexo, assim como as atrizes pornôs. Muitas vezes o cafetão fica com grande parte do lucro, os bordéis também, porque, cara, pra você trabalhar nesses bordéis legalizados, nesses países onde é um trabalho, não sei o que lá, você muitas vezes tem que pagar pelo quarto onde você usa pra trabalhar, entendeu? Assim como as strippers têm que pagar pra dançar o striptease. Gente, isso é muito absurdo, enfim. E várias pesquisas e relatos, né, mostram que na indústria do sexo, realmente, quem mais lucra são sempre os homens, e quem menos lucra são as mulheres, né? Isso deveria ser bem óbvio, mas enfim. Tipo, recentemente eu tava lendo esse livro da Sheila Jeffries, né? Que é a Vagina Industrial. Muito bom. E ela vai falando sobre a indústria do sexo em todo o mundo, assim, né? Como ela tá super globalizada. E é assustador ver o quanto vários homens lucram com isso tudo, assim. Desde, enfim, não necessariamente os cafetões, sabe? Mas também. Até porque se você for pegar, tipo, lembrando aqui, né, do livro da Gale também, que ela fala muito sobre a questão de empresas de cartão de crédito que lucram com isso, empresas, enfim, hotéis, de todo tipo de empresa. Não é que movimenta, não é só o cafetão estereotipado na sua cabeça, que é aquele cara todo, tipo, cafetão. Tudo, se você for parar pra pensar, até turismo sexual também. Os caras, vendem, às vezes eles vendem pacotes de turismo pra tal país, pra você ir lá comprar tal prostituta, sabe? Tem muita gente lucrando, muita gente. E a prostituta é a que menos lucra. E, bom, a Simone, ela já falava isso lá nos anos 40, né? Como ela diz na página 334. Não é a situação moral e psicológica que torna penosa a existência das prostitutas. Sua condição material é que é, na maioria dos casos, deplorável. Exploradas pelo cafetão, pela proxeneta, vivem na insegurança e 3/4 delas não têm dinheiro. Ao fim de 5 anos de profissão, cerca de 75% estão com sífilis, diz o Dr. Bizard, que tratou de tantas. Entre outras, as menos experientes são contaminadas com uma assustadora facilidade. Cerca de 25% devem ser operadas em consequência de complicações blenorrágicas. 1 em 20 tendo tuberculose, 60% tornam-se alcoólatras ou toxicômanas, 40% morrem antes dos 40 anos. É preciso acrescentar que, apesar das precauções, algumas delas ficam grávidas e são operadas em más condições. A baixa prostituição é um ofício penoso em que a mulher oprimida sexual e economicamente, submetida à arbitrariedade da polícia, a uma humilhante fiscalização médica, aos caprichos dos fregueses, presas dos micróbios da doença e da miséria, é realmente degradada ao nível de uma coisa. E aqui ela fala de fiscalização médica,
Porque naquela época ocorria muito dos médicos terem que fiscalizar as prostitutas pra ver se elas estavam com doença, entendeu? E aí, se elas estivessem com doença, elas eram presas, uma coisa bem absurda, assim. Então, né, a Simone já mostrava com pesquisas naquela época dela que a situação das mulheres, né, a situação material da vida dessas mulheres prostituídas era, na maioria dos casos, muito ruim. E essa realidade é a mesma hoje em dia, porque muitas vezes é até pior, né, se a gente considerar a escala em que a indústria do sexo chegou, né, porque hoje em dia tá muito mais globalizada, chegou em lugares que antes talvez nem existisse a prostituição, né, porque, por exemplo, no livro da Sheila Jeffries, ela vai falar sobre como várias comunidades, assim, menores, vários países que antes nem existia dessa forma a prostituição, o que aconteceu, né, o homem branco levando desgraça, como sempre. Então acabou se tornando um negócio muito mais lucrativo hoje em dia, né. É algo que vem com a noção também de desenvolvimento da colonização, sabe? Não sempre, mas muitas vezes pode estar muito aliada ao crescimento, mesmo ao crescimento econômico, sabe? A Sheila Jeffries vai mostrar como vários países, o PIB deles grande parte do PIB é baseado em prostituição. Tipo, isso é muito bizarro. Realmente Sim. faz parte do desenvolvimento. Faz e parte. tem pessoas que defendem, Letícia, a prostituição, falando, é que a prostituição ajuda a desenvolver países pobres. Sério. Porque, por exemplo, uma mulher vai se prostituir no exterior. Sabe aqueles países que vivem de remessas? Tipo, mandar Cuba. dinheiro pra família, aquelas coisas assim. Essa defesa já é absurda por si só, mas ela não é nem certa, tá ligado? Ela não é nem verdadeira. Não é, até tipo, porque esse isso não que é tá o ponto. desenvolvendo o país, Porque não tá sabe? desenvolvendo porra nenhuma, tipo... Você tá literalmente explorando uma mulher, porque aí ela manda esse dinheiro lá pra família dela, e sei lá o quê, ok, circula na economia do país. De certa forma, isso ajuda o país a melhorar, mais ou menos, economicamente. Mas isso não é sustentável, né? Pelo amor de Deus, não é como se você estivesse criando empregos ou desenvolvendo, sei lá, a educação, sabe? Fazendo coisas a longo prazo pelo país. E ela fala bastante sobre essa questão global mesmo. E é um livro relativamente recente, que é de 2008, eu acho. Mas tem um outro livro também da Julie Bindel, que se chama The Pimping of Prostitution, que é de 2012, se eu não me engano. Então ele é mais recente. Não, 2017. Verdade. Ele é mais recente ainda. Então, assim... Gente, esses livros são muito bons e muito deprimentes, assim, se vocês quiserem ler e ficar deprimidas Fica aí a dica. e entender mais sobre a indústria do sexo atual, né, como que ela funciona. Pra complementar tudo isso que a gente tá falando aqui, eu recomendo bastante. Pois é. E aí, outra coisa muito interessante que eu achei, e que eu achei curioso porque tá numa nota de rodapé da página 334, é essa parte que a Simone vai falar sobre a visão dela sobre o que precisa pra prostituição desaparecer, né? Eu achei bem interessante que tá numa nota de rodapé, que poderia passar despercebido, né? Aí na página 334 ela fala: para que a prostituição desapareça, são necessárias duas condições: que uma profissão decente seja assegurada a todas as mulheres, que os costumes não oponham nenhum obstáculo à liberdade do amor. É somente suprimindo as necessidades a que atende que se suprimirá a prostituição. Ou seja, acabe com a demanda, você vai acabar com a prostituição, né? Basicamente, ela tá falando uma visão bem abolicionista já naquela época, né? Que para acabar com a prostituição é necessário que as mulheres tenham uma condição digna, né, de vida, que elas consigam trabalhar, que elas consigam se sustentar, que elas tenham seu próprio dinheiro e, claro, né, que nós não sejamos oprimidas por conta do nosso sexo, que é isso que ela quer dizer também, né, de não ter nenhum obstáculo à liberdade, etc. Até porque, né, entra muito naquela questão que a gente tava falando esses dias, quando você tava falando do livro da Sheila Jeffries, que essa questão das condições econômicas por si só, claro que não resolve, porque você... Tipo assim, a não ser que seja resolvido no mundo inteiro, né? Daí acabou o capitalismo, daí tá tudo certo. Exato, Mas sim. sempre tem aquela questão, tipo... ok, melhorou as condições no seu país. Aí as prostitutas vão vir de fora, tá ligado? Vão ser mulheres traficadas. Tipo, na Europa isso acontece muito, né? De vir do leste europeu. Então, assim, tem que ser uma coisa aliada com a outra, sabe? Não adianta só falar que a questão é econômica. Tem que ter... Óbvio, tem que ter oportunidade de emprego e tudo mais. Sim, eu diria que isso é o principal. Mas a questão é... Enquanto homens nos verem como objetos a serem comprados, acho que essa é a questão. Enquanto eles considerarem que isso é um direito também deles,
né, não adianta você só dar condições econômicas, que já é muita coisa, que já tá muito longe, eu não tô falando que é pouca coisa, gente, mas não mudar culturalmente a forma como homens nos veem, sabe? É por isso que o modelo nórdico, né, que acho que até o momento é o modelo que a gente tem, que faz mais sentido para acabar com a prostituição, ele inclui tanto fornecer formação profissional, né, ajuda, tipo abrigos, igual tem para mulheres que são vítimas de violência doméstica, né? E também uma questão de conscientização e de educação para os homens, né? Então tem que ser os dois juntos. Tanto uma mudança de, pô, vou ajudar essa mulher aqui que tá na prostituição se ela quiser sair disso. Não vou criminalizar ela, claro, né? Que no caso o modelo nórdico criminaliza o homem, pra deixar claro que, cara, é errado você comprar o corpo de uma mulher. Então ele criminaliza o homem. Então é justamente isso, é um esforço de tanto você tentar mudar a cultura a partir da conscientização e da educação, quanto você dar condições materiais para que essas mulheres consigam também sair dessa, né? Sim. Bom, e por último, depois deste, né, já estamos chegando aí no final, o capítulo é pequeno, mas a gente consegue falar há 30 anos, né, sobre esse assunto, pelo jeito. A Simone, ela vai falar, então, das cortesãs, né, que seriam basicamente, tipo, prostitutas de luxo, digamos. E eu confesso que essa parte, pra mim, é a mais confusa do capítulo, digamos, porque é muito sobre a época e a sociedade que a Simone de Beauvoir estava vivendo, né. Não tem muito a ver, assim, até tem com a nossa época, mas aí a gente tem que adaptar para o que a gente vê hoje em dia. Então, por exemplo, vocês podem pensar em, tipo, sei lá, sugar babies, acompanhantes. Só que ela fala, o que eu achei mais diferente em relação à nossa época, é que ela fala da questão de, tipo, estar muito relacionada ao mercado do entretenimento, assim, sabe? Cantoras, atrizes, etc. Que hoje em dia a gente não vê muito isso, assim. E daí eu pensei muito a Nicole Kidman lá em Moulin Rouge, sabe? A Satine, a personagem dela, que era, tipo, era meio que uma artista que dança, mas também é uma... Ela usa, né, o termo cortesã, inclusive, no filme. Eu acho que era uma coisa que também era meio ambígua também, assim, tipo, qual que exatamente. Se ela é ou não é, porque meio que já achavam que toda mulher artista era prostituta, né? E me lembrou muito também Bonequinha de Luxo, né, porque a Audrey Hepburn, Bonequinha de Luxo, ela, tipo, vai nos encontros e, assim... Mas é uma coisa meio subentendida. Exatamente, é uma coisa meio subentendida, inclusive o próprio filme deixa subentendido, né, ele não apresenta, tipo, cenas dela, tipo, transando com os caras, tá ligado? É, tipo, ela saindo, usando coisas de luxo, eles pagando coisas pra elas, então acho que vocês conseguem imaginar mais ou menos o que seria, e ela vai reforçar muito as diferenças, né, entre as prostitutas, tipo, digamos, normais, né, de rua, e as cortesãs, que obviamente serão muito diferentes. Eu achei interessante, mas também fiquei meio perdida, porque acho que não é algo tão comum hoje em dia. Não que não existam prostitutas de luxo, claro que existem. Mas eu acho que hoje, por conta dessa escala global da indústria do sexo e da forma que cresceu tanto e tá tão diferente, realmente não é mais essa coisa tão glamurosa dessa mulher ter um status, entendeu? Igual era nessa época. A fulana que é a cortesã do cara famoso tal, tá ligado? Hoje em dia não tem isso, é só tipo, o cara arranja qualquer prostituta de luxo aí, ela pode até ganhar bem por ser uma prostituta de luxo, mas não tem esse status, sabe? Nossa, a puta de luxo, sei lá, do Neymar, tá ligado? Tipo, não, gente, você não vai ver isso, vai ser só, tipo, um monte de mulher no barco dele, tá ligado? Sim, tipo, exatamente. Não vai ser uma mulher, é isso que eu quero dizer, eu acho que não tem uma que fica conhecida por conta disso. Justamente por conta dessa questão da prostituição ter se expandido tanto. E aí é interessante, porque segundo a autora, né, ela vai falar que a cortesã, como a estrela de cinema, quer agradar, né? Então ela trata da sua pessoa como um capital a ser explorado, não apenas o seu corpo. Tipo, o corpo seria da prostituta comum, mas a cortesã seria exato. muito mais a questão do status. Então é a questão do luxo, a aparência, as roupas. É muito mais um vender, né, aquela aparência e aquela experiência, digamos, tipo, como se fosse meio que a namorada do cara mesmo, do que a prostituta que é só, tipo, uma noite e o cara nunca mais vai ver, sabe? Então, ela fala que, segundo ela, né, as mulheres conseguiriam uma certa independência ao se entregar a vários homens em vez de só um no casamento, né, essas mulheres. E aí elas ganhariam mais dinheiro e conseguiriam ter uma certa autonomia econômica, digamos.
Porém, é claro, né, que como toda espécie de liberdade que as mulheres conseguem através desses relacionamentos com os homens, né, pseudo-liberdades, isso aí seria também uma ilusão. Afinal, a cortesã, ela depende desses caras, né, pra manter esse status que ela tem. Ela não tem um status, tipo, como, por exemplo, a atriz de cinema, ela ainda pode ter um status porque ela é uma boa atriz, tá ligado? Porque ela tá trabalhando, porque ela faz filmes que ficam famosos. Agora, a cortesã não, ela depende 100% do cara. Ela é definida pela relação que ela tem com ele, né? E também pela beleza dela, que é outro ponto que a Simone vai trazer. Que essas mulheres, elas ficam muito reféns da aparência delas. De ser bonita, de ser jovem pra sempre, o que a gente sabe que não acontece, porque você envelhece, né? A sua aparência muda. Então, é claro que isso também é uma pseudo-liberdade, é uma coisa muito frágil, porque a partir do momento em que essa mulher mudar ou não for mais tão bonita, tão atraente pra esse cara, ela pode simplesmente ser arruinada por ele, se ele decidir que ela não vai mais ser a cortesã dele, ou sei lá como é que funcionava. E além disso, a Simone também vai falar que essas cortesãs, elas eram muito hostis aos homens e que elas viam todas as outras mulheres como suas inimigas. Ela tem que ser especial, ela tem que ser, tipo, desejada pelo cara. Enfim, é muito mais de exclusividade, né? Então, não existe essa solidariedade que existe entre as prostitutas. Todas as cortesãs, eles são inimigas uma da outra, né? E aí, na página 341, a Simone vai resumir bem essa falsa liberdade, dizendo: a grande desgraça da cortesã provém de que não somente sua independência é o reverso mentiroso de 1000 dependências, mas ainda de que mesmo essa liberdade é negativa. Porque é isso, no fim ela ainda depende do cara, né? Sim. Ou seja, né, mesmo a prostituta de luxo, que claro, vai ter condições muito melhores do que as outras, ainda era explorada dentro do patriarcado, né? Ainda é até hoje. E só viveria essa dependência e exploração de uma forma diferente. Então, é interessante, né, que ela termine o capítulo assim, trazendo essa outra realidade também, essa outra espécie, né, de prostituição, e mostrando que o fato de ter mais condições não torna essa mulher livre e autônoma, sabe? Claro, facilita a vida, facilita, mas isso é algo que muita gente, infelizmente, acredita até hoje, né, que essas mulheres estão, sei lá, estão super bem sucedidas e são super autônomas e tá tudo certo e, enfim, né, que a autonomia é essa, se depende ainda dos homens e se depende ainda dessa beleza, desse padrão de não envelhecer, questões, né, a se refletir. É bem isso mesmo, é bem interessante mesmo ela terminar com isso. E eu acho que é isso, gente. Nós cobrimos ali todos os tópicos do capítulo, né, que a Simone fala, e muito mais, porque nós já estudamos bastante sobre o assunto, né, então a gente tem muita coisa pra falar. É um assunto complexo, espinhoso, e que dá pra gente debater diversas questões, tanto sobre a ideia de legalizar ou não legalizar, quanto sobre as experiências que existem no mundo, sobre, enfim, a indústria do sexo atual e como que ela mudou com o tempo, né, por conta das tecnologias. Gente, tem milhões de coisas, velho, tem milhões de coisas. Se eu puder deixar vocês com uma reflexão, né, que eu acho que resume tudo que a gente falou aqui, assim como a Isabela falou, é algo que a gente pode estudar por vários lados e debater por vários lados, mas eu acho que o ponto principal sempre vai ser a questão da demanda e a questão do por que a gente considera que é socialmente aceito que homens comprem algumas mulheres, tá ligado? Esse é o principal, assim, esse é o ponto-chave, porque de resto, gente, sabe, é outras questões, mas o buraco é mais embaixo, sabe? Eu diria que o principal problema é esse, sabe? É homens considerarem que a gente é objetos pra serem comprados, porque se eles não considerassem isso, nem existiria essa indústria, sabe? E é assim que a gente termina este episódio. Aí eu trouxe aqui, eu separei, né, 2 comentários que foram deixados lá nos últimos posts no Instagram, relacionados ao episódio 40 e 41. O primeiro foi da Vitória, que comentou sobre a questão da aparência, né, no post que a gente fez sobre as mulheres se importarem muito com a aparência e tudo mais, que é o que a gente falou no episódio 40. E aí ela falou, né, o mito da beleza também cita que quando as mulheres começaram a trabalhar, porque os homens estavam na guerra e precisavam da mão de obra, elas começaram a ter uma percepção sobre a vida diferente, não viam mais sentido em serem donas de casa. E isso começou a preocupar porque o sistema precisava de mulheres submissas para continuar nos oprimindo. Então inventaram o mito da beleza, os padrões.
para que as mulheres tivessem algo a mais para se preocupar e desgastar, para serem reféns de novo. E para cansar também, teriam o triplo de jornada de trabalho, cuidar da casa, trabalhar e se preocupar com a aparência. A Naomi diz também que pegam esse mito e usam para limitar nosso crescimento na sociedade, tipo, para trabalhar. Há empresas que exigem mulheres dentro dos padrões de beleza. Enfim, não importa o quão boa tu seja, a tua aparência é que vai definir você na sociedade. E ela resumiu bem, né, o que é o mito da beleza, Sim, que é esse livro... Isso que eu ia falar, ela falou muito bem sobre o livro. Sim, que é um livro... né, muito importante, muito essencial para entender toda essa questão dos padrões de beleza e como eles afetam as mulheres, né? E tudo se resume nisso, tipo, a gente tem essa tripla jornada e daí depois nos julgam como fúteis por a gente se importar com algo que literalmente a gente foi ensinadas a se importar a vida inteira. Exato, obrigadas a fazer Exatamente. Aí esse comentário foi da Vitória, né, @virubin4. E aí o segundo que eu peguei, né, é o da Lígia, que comentou só sobre a questão das amizades femininas, que foi algo que a gente comentou bastante lá, fez post e tudo mais. Falamos aqui no episódio 40 e 41, que ela falou, né, que o pesadelo do patriarcado é ver uma aliança entre mulheres. E é isso, eu acho uma boa frase que resume tudo isso, que parece muito até meio clichê, assim, sabe, gente, mas bem real. É real, é verdade. Tem motivo pra gente ser tão ensinada a odiar umas às outras, sabe? Tem motivo político por trás disso, eu digo. E a gente pode até conectar com tudo que a gente falou aqui da separação entre a mulher boa e a prostituta, sabe? Exatamente. E é isso, pessoal. Este foi o episódio. Vamos ver se vai vir aí outros conteúdos, né, bem legais sobre a questão da prostituição. E lembre-se de apoiar o nosso trabalho, caso vocês queiram, né? Que a gente continue aqui fazendo um podcast cada vez com mais qualidade, com mais profissionalismo, né? Para vocês. A gente tem uma campanha lá no apoia.se/opessoalepolítico, onde você pode apoiar com qualquer quantia a partir de R$2. E aí você concorre todo mês a um livro feminista. Normalmente é da nossa parceira Cultrix, às vezes de outras editoras que também nos enviam livros. E estamos sempre aqui, né, disponíveis para vocês mandarem mais livros, quem quiser. E a gente sorteia esses livros pra galera que nos apoia. Então, todo mês rola um sorteio diferente. Se você quiser participar também, corre lá no Apoia-se e pode doar qualquer valor a partir de R$2. E também não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, caso vocês ainda não estejam seguindo, lá no Instagram, @opessoalepolítico, no Twitter, que é @opessoalpodcast, e assinar a nossa newsletter também, que estamos de volta, isso é uma novidade. A gente voltou com a newsletter, que estamos tentando fazer assim mais ou menos a cada 15 dias, com um textinho, com umas reflexões, bem num estilo bem descontraído, assim, como se a gente estivesse só conversando com vocês, assim, com uma amiga, uma conversa de amigas, sobre alguma questão relacionada a feminismo, umas reflexões que a gente tem no dia a dia. Tá bem legal, se vocês quiserem se inscrever também, é só conversar com a gente, mandar o e-mail lá por DM, que a gente coloca também na lista, né, da newsletter. Então, acho que esses eram os avisos, pessoal. Até a próxima, espero que vocês tenham gostado e, como sempre, vamos deixar os textos, as referências, os livros que a gente falou aqui também, tudo lá no Medium. Obrigada por ouvirem até aqui, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada por ouvirem. Até a próxima. Até. You have to expect that there are going to be Je pense que such dans l'ensemble, ça ne va pas bien du tout pour les femmes. We have to find some way to keep the rapists off the street. O Pessoal é Político é produzido e roteirizado por Isabela Graton e Letícia Graton. A trilha sonora é da Letícia Bergamin, a edição é feita pela Raissa Toledo e a identidade visual do podcast foi desenvolvida pela Manuela Elon.